Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda, estaremos na nossa aula de número 10 do segundo ano de História. Vamos lá? Então, o tema de hoje é: e o tempo? Passa? O que vocês acham? Quais são os objetivos dessa nossa aula, então? Identificar padrões e medidas do tempo e a ordenação temporal do cotidiano. Trabalhar a hora como a medida do tempo mais importante de um dia, contextualizando-a no cotidiano do quê? Dos alunos, né? De vocês. E identificar e utilizar diferentes marcadores de tempo. E para a nossa atividade, o que nós vamos fazer hoje? Então, vocês vão construir um relógio. Que legal, né? Vamos ver os materiais que são necessários para a confecção desse relógio? Então, você vai precisar do quê? De um prato de papelão ou até mesmo um pedaço de papelão. Daí pega um prato que você tem em casa, né? Risca nele ali e depois corta, né? Aqui a prof trouxe, ó, uma bandejinha, vinha um bolo em cima, então ele já estava cortado no formatinho que a gente precisa para o relógio. Mas o que nada impede também de você fazer um relógio quadrado, certo? O que mais que você irá precisar? Então, papel colorido, não precisa pedir para o pai ou para a mãe sair correndo lá e comprar milhões de papéis coloridos, né? Ou comprar folhas e mais folhas. Procura em casa uns pedacinhos pequenininhos, tá? Porque é só para quê? Para fazer os dois ponteiros, né? O pequenininho da hora e o grande dos minutos. Canetinha, então, para quê? Para estar fazendo, né, os números do nosso relógio. Então, reparem que ele começa, então, pelo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e volta para o 12. E observem aqui então que a prof ainda colocou no 12, no 3, no 6 e no 9 uma corzinha diferente, tá? Daí aqui, ó, então vocês podem colocar, né, figuras ou adesivinhos, o que vocês tiverem em casa, se tiver uma revistinha ali que dê para cortar, para deixar mais bonitinho o nosso relógio. Uma taxinha, né, ou colchete, ou um brinco pequeno que não tenha mais par, né, empresta lá da mãe, da irmã. A prof não tinha também a taxinha, então eu peguei um brinco meu, ó, e fica bem legal, ó, ele vai girar também os ponteiros bem certinho, tá? Tesoura sem ponta, né? Um lápis de escrever, borracha e a régua, né? Para estar desenhando as setinhas no papel. Então, peçam ajuda de um adulto para vocês estarem confeccionando o relógio de vocês. Então, aqui a prof trouxe, né? Só para mostrar, então, as figurinhas. O tic-tac do relógio. Você já ouviu o som de algum relógio antigo? Como será que ele faz esse som? Isso mesmo, então ele faz tic-tac, tic-tac, né? Ainda existem, tem uns relógios mais antigos ainda, que quando chega na hora, sai lá, né, o galo e ainda faz, né, um cucô e canta alguma coisa, né, mas o som dos relógios antigos, ou até mesmo se a gente pegar um relógio e colocar assim no ouvido, ficar bem quietinho, a gente consegue escutar. Então, tic-tac, tic-tac. Agora, nós iremos ler a letra da canção a seguir em voz alta, tá bom? Então, vocês vão me ajudar. O relógio. Passa tempo, tic-tac. Tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac. Tic-tac e vai-te embora. Passa tempo bem depressa.
não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos lá? Mais uma vez? Então, O Relógio, de Vinícius de Moraes e Paulo Soledade. Passatempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passatempo bem depressa, não atrasa, não demora. Já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Que acharam? Gostaram? Legal, né? Então ali, tic-tac foi a forma, né, que o poeta usou para fazer o tic-tac. Então a maneira correta de se escrever é aqui como a gente viu, né? Tic-tac. E ali o autor, né, ele usou o tic. Tac. Que também, né, deu para entender que é o quê? O som do relógio. Então aqui, vejam só, nós temos o quê? Uma lua, relógio d'água, sol, relógio de ponteiro, um relógio de pêndulo, né? Que bate de um lado para o outro, e a ampulheta, né? Então aqui nós temos alguns exemplos de como podemos saber que o quê? Que o tempo passou, né? Então que o tempo realmente ele passa. Por quê? Vejam, então aqui temos várias medidas, várias maneiras de estar marcando o tempo, né? Hoje em dia nós usamos o quê? O relógio com ponteiro, o relógio digital, o próprio celular, né? Mas, então, antigamente, até chegar nisso foi o quê? Uma evolução, demorou para isso acontecer. Então, vamos ver um pouquinho a história deles. Então, o relógio do Sol. O relógio do Sol é um relógio que indica as horas conforme a projeção do quê? Da luz solar. Ou seja, é um dispositivo que não depende do quê? De um trabalho mecânico, né? Porque aqui, o nosso relógio de ponteiro, olhando assim, né? Parece, mas é tão fácil, ele funciona sozinho, isso, aquilo. Não, né? Às vezes acaba a pilha. E se a gente pesquisar, até se vocês quiserem dar uma olhadinha, pesquisadinha na internet, o mecanismo dele é bem complexo, é bem difícil. Então não é só uma coisinha assim que já faz um clique e o relógio funciona, né? São várias pecinhas, um mecanismo bem completo. E aqui então o relógio do Sol não precisava de nada mecânico. Relógio da água, a clepsidra, né? O relógio de água foi um dos primeiros sistemas criados pela humanidade para medir o tempo, né? Então, antigamente, quando não tinha esse relógio da água, que era pelo sol, eles conseguiam ver, né? O sol tá nascendo, é mais ou menos, né? Chega a uma altura ali, mais ou menos 9 horas. Tá bem lá em cima, é meio-dia, né? Depois desce, tá mais ou menos não sei que horário ali, e assim por diante, né? Eu tenho um tio que é bem engraçado. Ele não usa relógio e quando tá, né, um dia bonito, um dia de sol, ele chegava assim, às vezes lá na casa da minha avó para almoçar, bem certinho, meio-dia. E ainda ele te falava, agora é tal hora. Como que ele conseguia ver isso? Justamente pelo sol, porque na hora do almoço o sol está bem alto, está bem em cima, então ele conseguia se localizar pelo sol. Então aqui continuando o nosso relógio da água, né? Ele trata-se do quê? De um dispositivo movido a água que funciona com o auxílio da força da gravidade, no mesmo princípio da ampulheta, né? Que nós já iremos ver, mas alguém já
Já chegou a ver? Já conhece uma ampulheta? Né? Ela é um instrumento de vidro, tem a areia dentro, a areia cai para um lado, marcando o tempo. Daí você vira, né? Ela começa a cair para o outro para fazer a marcação desse tempo. Então aqui é a mesma coisa, ó, com a água. Então a nossa ampulheta, né? A ampulheta é como o quadrante solar e a clepsidra, né? Um dos objetos mais antigos de medir o tempo. Então ela também é conhecida como o quê? Como um relógio de areia, né? Como a prof falou. Então ele vai a areia aqui dentro, depois que cai toda a areia, tem que virar. Porém, a ampulheta, né, ela não foi um dos relógios assim mais utilizados. Por quê? Porque justamente eles foram evoluindo porque tinha essa questão. Ah, acabou a areia, tem que virar. E não dava para fazer assim uma ampulheta que durasse 24 horas, que durasse um dia inteiro lá a areia caindo. Então, normalmente as ampulhetas elas duravam cerca de 1 hora. Então, passou 1 hora, alguém tinha que estar lá para virar, né? Porque senão já ia perder o tempo. Então, tinha esse porém. Relógio de pêndulo. Então, o relógio de pêndulo é um mecanismo para a medida do tempo baseado no quê? Na regularidade da oscilação de um pêndulo, que nós estamos vendo aqui, né? A regularidade no movimento de um pêndulo foi estudada por Galileu Galilei no século XVI, mas a invenção do relógio de pêndulo é atribuída a Christian Huygens em 1656 na cidade de Haia, em Holanda, tá? Então aqui o relógio de pêndulo ele funcionava como? Então, né, balançando de um lado para o outro, né? Então ele tinha ali a oscilação dele e fazia com que, né? Também, então, todo um mecanismo ali atrás, por detrás disso, para poder fazer a batida e, consequentemente, então aqui, né, o relógio mudar, as horas passarem certinho. E o nosso famoso, né, e atual relógio de ponteiro, geralmente o relógio de ponteiro tem o quê? 3 ponteiros, né? Aqui no meu relógio eu apenas fiz o 2, o da hora e o dos minutos, mas ainda nós temos o ponteiro dos segundos, né? Então aqui, o ponteiro maior, como eu mostrei para vocês, ele indica o quê? Os minutos. O ponteiro pequeno, os segundos, e quando tem, né, o ponteiro o ponteiro maior indica os minutos, o menor as horas e o fininho, maior de todos, indica os segundos, né? Mas isso para aprender, então, os segundos é bem para frente. Então, primeiro nós vamos ver horas e minutos. E quantas horas tem o dia? Alguém sabe? 6? 8? 12? 20? Não, né? Então, um dia tem 24 horas. Ele tem um período claro, que é o dia, e tem um período escuro, que é a nossa noite, né? E às vezes a gente dorme, não pode dormir mais de 12 horas, né? Mas assim, o nosso reloginho aqui na nossa mente, então ele regula, ele varia de 8 a 10 horas por dia de sono que nós devemos ter. Porque já imaginou? Se quando começa a escurecer, que nem agora que vai ficar frio, às vezes já 6 horas da tarde já tá, né? 5h30, 6 horas já tá escuro. Então, já que ficou escuro, a gente tem que dormir. Vai dormir às 6, daí vai acordar e vai acordar às 6 da manhã, então vai dar 12 horas de sono. Não, a gente normalmente não faz isso, né? Vamos dormir um pouquinho mais tarde, acordamos quando o dia
está claro e temos então o quê? O longo do dia, né, para aproveitar para fazer as nossas atividades. Agora, observem essa imagem. Ela representa o dia todo em um único desenho. Ó, aqui a gente pode ver o quê? Que o dia tem as 24 horas. Então, aqui nós temos a noite, né, que é de madrugada, ali pelas 5, 6 horas. O nascer do sol, que é durante o dia, né? No meio-dia, que a prof falou que o sol está bem em cima, então, né, ele vai estar bem em cima da gente. Daí aqui, ó, depois do meio-dia, né, o decorrer do dia ali, ó, nós temos então o quê? O pôr do sol e depois a noite. Então, lembre, ó, então o sol vai nascer de um lado, vai passar o dia. Quando for meio-dia, ele vai estar lá em cima e depois o pôr do sol, ele vai acabar do outro lado, né? Porque ele não começa, ele não faz assim, ó. Ele nasce, meio-dia e daí ele volta, não, né? Então, essa é a sequência. Então, veja as expressões nascer e pôr do sol. A impressão que o sol, o quê? Se move pelo céu ao longo do dia, né? Por que dá essa impressão? Porque ela é causada pela rotação da Terra. Nesse momento, prestem atenção ao movimento aparente do Sol e que verifique onde ele nasce. Então, aqui, né? Ele nasce, onde ele aparece. E depois do período da manhã, onde ele se põe, aqui depois da noite, né? No final da tarde, onde ele desaparece. Então, aqui a gente pode observar o quê? Que é a própria, né, rotação da Terra, certo? Tenho tanta coisa para fazer, né? Veja ali, o menino está pensando, tá, eu tenho que jogar no celular, eu tenho que andar de bicicleta, eu tenho que estudar, e agora? O que fazer? Como conseguimos executar nossas tarefas do dia? Como sabemos que está na hora de fazer as refeições? Como vocês sabem que está na hora de ir para a escola? Ou de estudar agora em casa, de fazer suas atividades? E como vocês sabem que está na hora do seu programa preferido? Como sabemos que está na hora de deitar? O que podemos usar para nos ajudar a lembrar a que momento temos que fazer nossas tarefas? O que será? Que a gente pode, né? O que a gente usa para saber, para conseguir fazer tudo isso? Isso mesmo, com o nosso relógio, né? O relógio, então, para que ele serve? Ele nos ajuda a organizar nossas atividades diárias, ele marca o tempo em horas e minutos. Ao ver as horas, o que a gente pode fazer? A gente pode saber se é tempo de fazer nossas tarefas diárias ou de descansar, ou se está na hora, né, do programa favorito, ou se está na hora de deitar, se já é noite. Por exemplo, às vezes você está lá assistindo e daí a mãe manda você tomar banho. Daí você fala assim para a mãe, mãe, só mais 5 minutinhos, né? Então, ela vai lá no relógio e vai olhar. Tá bom, filho, 5 minutos, não passa disso. Então, ela vai estar o quê? Marcando esse tempo para você ter que tomar banho. Outro exemplo, a mãe vai assar uma coisa no forninho lá, né? Vai preparar uma comida, vai preparar um bolo. Então, lá no forno também vocês podem reparar que tem o quê? Tem um reloginho lá, né? Que vai ajudar, que vai dizer quanto tempo esse bolo, essa receita tem que ficar no forno. Então, para tudo isso serve
o relógio, né? Temos também o despertador, que às vezes, quando você está naquele soninho tão bom, não quer acordar, mas ele desperta, ó, tá na hora de a gente começar o nosso dia, de seguir nossa rotina, fazer as nossas atividades, né? E aqui, vamos ler o poema a seguir? H de hora. A hora para tudo, dizem, e tudo tem sua hora, mas ninguém fez o relógio. A hora de não ter hora. Vamos lá? De novo? H de hora. A hora para tudo, dizem, e tudo tem sua hora, mas ninguém fez no relógio a hora de não ter hora. O que ela quer dizer aqui? O que o poema quer dizer? A hora de não ter hora. Que às vezes o que acontece? Então aqui, ó, acontecer algo sem hora marcada ou planejada, né? Às vezes a gente quer ficar o quê? Quer ficar tranquilo, quer ficar sem ter hora para fazer alguma coisa, ou quer só descansar, ou quer só fazer alguma coisa, né? Então, tem momentos da nossa vida que a gente não planejou que aquilo acontecesse, né? Que a gente quer fazer algo sem ter hora de pensar, eu tenho que ir embora, quando a gente está na casa de alguém, né? Ou se vocês vão visitar a casa dos avós, vocês normalmente não querem ter hora para vir para casa, né? Queriam poder ficar lá muito tempo, ou se duvidar até dias, né? Então, existem coisas que a gente quer fazer sem ter hora marcada ou planejada para alguma coisa, né? Ou sem ter hora para voltar, sem ter hora para tomar banho, sem ter hora para escovar os dentes. Mas já pensou? Se a gente não tivesse tudo, né, programado e ficasse, de qualquer jeito, hoje eu não quero tomar banho, hoje eu não quero escovar os dentes, hoje eu não quero estudar. Não dá, né? Então, nós temos que ter uma hora para cada coisa, nós temos que ter o quê? Uma rotina. Mas existem momentos que a gente, então, faz certas coisas que não estavam planejados, certo? Por exemplo, assim, hoje eu terminei minha atividade, eu fiz o meu relógio, eu fiz tudo que a prof mandou antes do tempo que a minha mãe dá para eu estudar. E daí o que ela deixou eu fazer? Ela deixou eu ir brincar, ela deixou eu ir assistir, ela deixou eu fazer um joguinho, né? Fazer alguma coisa. Então, essa hora você não tinha ela, né? Então, ela não estava planejada. Então, a tua mãe te deu esse tempo livre para você poder realizar alguma atividade que você gosta. E para finalizar, então, para a gente fechar a nossa aula, depois você vai lá no YouTube e vai assistir esse videozinho aqui, né, da Tumbalacatumba das caveiras. Então, o que elas fazem? Aqui, se você, né, reparar no vídeo delas, elas têm 1 hora para cada coisa. Então, elas têm ali a rotina, o cronograma delas, né, que cada hora as caveiras fazem uma coisa. Beleza? Então, até a nossa próxima aula. Se cuidem, fiquem em casa e se saírem, usem máscara, passem álcool e mantenham o distanciamento.